meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso 31º e 32º dias de devocional. Bom, o tema do 31º dia é frutificar. E o texto se encontra em João, capítulo 15, a parte B do versículo 5, que diz o seguinte: Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Bom, o tema então de hoje, um dos temas de hoje é frutificar. E nós precisamos entender que quando a gente permanece em Cristo, e permanecer já foi um dos verbos que nós estudamos, quando nós permanecemos e quando a gente resolve permanecer em Cristo, a gente frutifica. E frutificar é uma ordenança de Deus. Nós, como cristãs, como filhas de Deus, como servas de Deus, nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar bons frutos. Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Bom, em primeiro lugar, eu preciso destacar que esse versículo diz que Jesus nos escolheu para darmos bons frutos. Jesus valorizou cada uma de nós. Não são todas as pessoas que podem dar fruto da forma como Deus quer. Mas aqui diz que Jesus escolheu a mim e a você. Olha só o que o versículo fala: mas eu os escolhi. Mas também diz então que ele escolheu a gente para ir e para dar fruto. Ou seja, ele diz que nós somos qualificados sim para dar frutos. E somente quando nós estamos nele, quando ele nos escolhe, quando ele nos capacita, é que nós conseguimos atingir esse fim que é frutificar. Mas ele diz também aqui no texto de que esse fruto, ele vai permanecer. Então são frutos que a gente vai dar, e não são frutos com prazo de validade como as frutas, as saborosas frutas que a gente tem aqui na terra. Mas são frutos que eles vão permanecer. Vai ser um fruto que, ainda que a gente pereça, os nossos frutos eles vão continuar. O primeiro tipo de fruto que necessariamente nós precisamos dar, não por vontade nossa, não por capacidade exclusiva nossa, mas porque Deus assim nos escolheu, nos capacitou, e um fruto que vai permanecer, um fruto que ainda que a gente pereça, o nosso fruto vai continuar, é o fruto do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Todos os frutos que nós vamos dar são frutos que tem que mostrar, são frutos que devem mostrar que nós somos pessoas que nos arrependemos da nossa vida carnal, da nossa vida longe de Deus. E todos os nossos frutos precisam demonstrar que nós estamos perto de Deus, que nós permanecemos em Deus. Inevitável a gente dizer que existem as consequências da nossa natureza carnal, mas existe o fruto do Espírito. Quando o Espírito está dentro de nós, ele produz um fruto com vários gominhos, que é o amor, a paciência, a longanimidade, a misericórdia, o domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Todos esses gominhos do fruto do Espírito, todos eles demonstram o nosso arrependimento e a nossa proximidade com Deus. Olha o que diz Salmos 92:14. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Sim, meninas, não importa quantos anos você tem. Hoje você pode estar aí me escutando e você ainda está iniciando a adolescência,
tá começando a adolescência, tem muita vida ainda para viver. E graças a Deus, você tem muita vida ainda para frutificar. Mas pode ser que você esteja me ouvindo, que você já tenha uma certa idade, mas saiba que mesmo nessa idade, você pode produzir frutos. Lendo esse versículo, inevitavelmente veio à minha cabeça a vida de um querido irmão da Igreja Batista do Brás que faleceu essa semana, o irmão Geraldo Balbino. Ele faleceu com 93 anos e até o último dia da vida dele, ele frutificou. Quantas coisas bonitas a gente via através da vida dele. Como a gente percebia que ele permanecia com Deus e por causa disso ele frutificava. Como nós percebíamos o fruto do Espírito através da vida dele. E ele já tinha 93 anos. É justamente o que esse versículo fala. Mesmo nas nossas velhices, na nossa velhice, os nossos frutos vão permanecer viçosos e verdejantes. Eram assim os frutos do irmão Geraldo Balbino. Ele tinha frutos viçosos e verdejantes. E saibam, meninas, que nenhum machado, nada, quando nós permanecemos em Cristo, nada pode nos impedir de frutificar. Que esse seja o seu desejo para o ano de 2018, frutificar. Que uma semente brote 100 frutos. Para terminar essa primeira parte, eu quero ler o último parágrafo que diz o seguinte: se Deus nos ordenou sujeitar a terra e dominar os peixes, aves e animais, é porque existe um inimigo do qual devemos estar precavidos. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Com isso, herdamos não somente as bênçãos, mas também o chamado e o encargo que ele tinha. Se ele foi chamado para desfazer as obras de Satanás, o mesmo se aplica a nós. Frutifique onde estiver plantado e lembre-se de que tudo que você colher tem fundamentação no mundo espiritual. Muito verdade isso, né, meninas? Jesus veio aqui para demonstrar os frutos, para desfazer as obras de Satanás. E é esse o nosso objetivo quando a gente frutifica. Quando a gente frutifica, quando a gente demonstra amor, misericórdia, domínio próprio, nós estamos desfazendo as obras de Satanás. A oração de hoje eu também quero ler. A oração de hoje, a nossa oração de compromisso em relação a frutificar, diz o seguinte: meu Deus, meu querido Pai, obrigada por me fazer frutífera. Prometo que, dependendo do Senhor e inspirada pelo Teu Espírito, vou dar muitos frutos para o Teu prazer, honra, glória e alegria. Jamais permita que eu me torne rasa, seca e infrutífera. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, o segundo tema de hoje é o tema obedecer. E o versículo se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A gente conversou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre submeter. Hoje em dia, a gente tá querendo se convencer a cada dia mais de que é muito difícil nós colocarmos em prática todos os mandamentos que Deus nos deu. A gente começa a relativizar alguns ordenamentos, alguns mandamentos, porque em tese eles seriam difíceis de colocar em prática. Muitas de nós ainda dizem: mas no dia de hoje não é bem assim. No dia de hoje é difícil a gente levar isso a ferro e fogo. Mas a gente tem 2 conselhos nesse versículo que nós acabamos de ler. O primeiro deles é que nós precisamos obedecer. Sejam eles, ao nosso ver, difíceis ou não. A segunda coisa é que, na realidade, eles não são difíceis de colocar em prática. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos frutificando,
começa a ser um ciclo natural a gente querer obedecer. Até porque a gente percebe quais são as bênçãos que Deus derrama na nossa vida quando nós obedecemos. Aqui, esse texto, ele traz uma questão muito interessante sobre a questão da obediência, que é muito ligada também à fé. Porque muitas vezes nós precisamos obedecer pela fé. Porque as coisas não fazem muito sentido, ou na verdade elas não fazem sentido nenhum. Naturalmente a gente olharia e diria que é loucura fazer certas coisas que Deus pede que nós façamos, mas pela fé a gente obedece. Só que é interessante entender e a gente perceber por vários textos da Bíblia que primeiro diversos personagens precisaram obedecer para depois serem abençoados, para depois verem a bênção chegar. Foi assim, por exemplo, com Noé. Noé primeiro precisou construir a arca, num tempo bom, sem chuva, com sol. E só depois que ele construiu a arca é que veio o dilúvio e Deus o salvou, o protegeu. Aqui fala, por exemplo, de Moisés. Primeiro Moisés estendeu a vara e depois o mar se abriu e o povo atravessou. A gente ouve o Espírito Santo falar com a gente e primeiro nós precisamos obedecer para depois a bênção vir através de nós. E temos que entender, meninas, que nós ouvimos e que nós entendemos o Espírito Santo pela fé e não pelo nosso sentimento. Porque o sentimento é algo carnal, é algo nosso. Agora, a fé é algo espiritual, é algo de Deus. Então nós precisamos identificar muito o que é o nosso sentimento dizendo para nós fazermos alguma coisa e o que é a voz do Espírito Santo mandando que a gente faça alguma coisa. Porque se nós obedecermos a voz do Espírito Santo, com certeza virá a bênção na nossa vida. Mas quando a gente segue alguma coisa pelo nosso sentimento, mas não é o que Deus quer que a gente faça, pode ser que a bênção não venha. É claro que Deus é misericordioso e Ele pode nos abençoar. Mas nós precisamos distinguir muito bem o que é um passo de fé e o que é um passo movido pelo nosso sentimento, pelo nosso querer. E como nós vamos saber disso? Andando com Deus. Como nós vamos saber disso? Permanecendo com Deus. Estando com Deus todos os dias. Porque o que vem do Espírito Santo traz paz. Noé, por exemplo, quando Deus pediu que ele construísse uma arca, isso era loucura. E poderia mesmo parecer loucura. Mas ele tinha paz, porque ele tinha certeza que aquilo vinha de Deus. E é assim na nossa vida. Eu prestei apenas 2 vestibulares. Eu prestei o vestibular da USP e da PUC. Eu me formei em Direito e eu escolhi essas duas faculdades porque, ao meu ver, eram as 2 melhores faculdades. Eu não passei na USP. E quando eu passei na PUC, muitas pessoas disseram pra mim pra fazer mais um ano de cursinho porque eu passaria na USP. Até porque a PUC era bem cara e eu não tinha condições de pagar a faculdade. Mas eu dei um passo de fé. Poderia parecer loucura. Poderia parecer simplesmente que eu estava ansiosa e queria logo entrar na faculdade. Mas era uma paz que excedia todo o entendimento. Que Deus dizia, se matricula na PUC. E eu poderia pensar, Deus, mas eu não tenho dinheiro nem para matrícula. E Deus dizia, se matricula na PUC. E eu dei um passo de fé. A primeira coisa, e eu preciso honrar, foi minha avó Cida, um beijo, que pagou a minha matrícula da faculdade. Deus usou a minha avó para me abençoar. E depois de alguma luta, depois de muito insistir, eu consegui uma bolsa de 100% na faculdade. 100%. É Deus me abençoando. Mas primeiro eu precisava dar esse passo de fé.
Eu precisava obedecer, que era ali que Deus queria que eu estivesse. Que eu não saberia como eu ia pagar a faculdade, mas era ali que Deus queria que eu estivesse. Então, meninas, obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus porque o seu ato de obediência trará bênção na sua vida. Olha só, sustente a palavra de Deus e ela sustentará você. Esta é a vontade de Deus. Creia e receba em sua vida hoje. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Tudo é uma questão de obediência e fé. A oração de compromisso hoje está em 1 Reis 8, versículos 56 e 57, que diz: Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Nossa oração, que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, esteja comigo, com você, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe e nem nos abandone. Amém. É isso aí, meninas. Um beijo grande, até amanhã, Natal, que delícia. A gente se vê amanhã. Beijo, tchau, tchau.